É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as melhores opções de investimento para quem prefere a chamada renda fixa. Eu converso com a planejadora financeira Márcia Dessen. Márcia, boa noite. Boa noite, Denise, como vai? Bom, Márcia, nós já temos de novo uma taxa básica na faixa dos 2 dígitos, não é? Isso faz com que as aplicações chamadas de renda fixa, aquelas atreladas aos juros, tenham uma rentabilidade maior. E aí fica a dificuldade para o investidor escolher qual que é a melhor opção. E aí eu queria saber de você qual seria a recomendação, já levando em conta que a taxa básica deve subir mais, né? Exatamente, Denise. A taxa já subiu bastante, já tem 2 dígitos, mas deve continuar subindo. Então, para quem quiser aproveitar, surfar nessa onda dos juros em alta, a melhor opção são as aplicações de taxa pós-fixadas, atreladas ou à taxa Selic ou ao CDI. Agora, a taxa Selic é aquela taxa definida pelo Copom, o CDI é pelo sistema financeiro, mas é muito próxima, não é, Márcia? E cortou a imagem. Na verdade, são idênticas, viu, Denise? Porque como as transações em CDI têm sido em pequena quantidade, já faz alguns meses, eu diria que mais de um ano, que a taxa Selic está idêntica, a taxa do CDI está idêntica à taxa Selic. Agora, Márcia, quando a pessoa vai tomar essa decisão de investimento, ela muitas vezes fica preocupada em precisar do dinheiro no curto prazo. Por isso, muita gente acaba deixando o dinheiro na poupança. Agora, para quem quer garantir uma rentabilidade maior, com essa possibilidade de liquidez de curto prazo, qual é a alternativa? Olha, o Tesouro Selic, que é um título público, paga 100% da taxa Selic, é isenta de taxa de custódia para aplicações de até R$10 mil e tem liquidez diária. No aspecto da liquidez, Denise, até melhor do que a poupança, porque tem que esperar a data do aniversário. O CDBDI também é um título que os bancos têm pagado na faixa de 100% ou mais, e liquidez diária também. Agora, e ainda tem uma... Fala. Desculpa, pode falar da outra opção, depois eu pergunto. Ainda existe uma terceira opção, que é a LCI ou LCA. Essa impõe uma carência de 90 dias. E aí a liquidez é diária, decorrida a carência. E depende de banco para banco. A vantagem é que ela é isenta de imposto de renda. Exatamente, a LCI e a LCA, não é, que é isenta de imposto como a caderneta de poupança, você falou nessa carência de 90 dias, eu ia te perguntar exatamente a questão da tributação. Quando você investe num CDB, ou então em título Selic do governo, do Tesouro, como é que é a incidência do tributo, por exemplo, se a pessoa resgatar depois de 15, 20 dias? Olha, resgatar em 15, 20 dias não vai ser um bom negócio, porque além de pagar 22,5% de imposto de renda, vai pagar IOF também. Mas dependendo da rentabilidade, se a taxa for de 100% do CDI, ou às vezes até um pouquinho mais, mesmo pagando o imposto, a rentabilidade pode ser um pouco superior à da poupança. Não mexe com o principal que foi aplicado. Não mexe com o principal. Estamos falando da taxa Selic ou CDI. Aplicações de taxa pré-fixada, Denise, tem que tomar muito cuidado, porque a taxa pré-fixada que foi combinada só será paga no vencimento da operação. Quem vendeu o título antes do prazo pode ter uma surpresa desagradável e resgatar menos do que aplicou. Agora, isso acontece também na taxa pré-fixada, que tem uma taxa pré-fixada de juros sem relação com a inflação, porque acontece muito essa questão da perda, de possibilidade de perda, naqueles títulos que, além dos juros, cobrem a inflação também, né? O título do Tesouro IPCA, por exemplo. Agora, pode acontecer em outras aplicações pré-fixadas? Pode, porque tem 2 tipos de pré-fixado. Tem o pré-fixado que eu vou chamar de puro, que é uma operação inteira pré-fixada. Por exemplo, hoje tem tesouro pré-fixado na faixa de 11,5 aproximadamente.
Só no vencimento de 1 ano, 2 anos, às vezes 3 anos, é que essa rentabilidade vai ser paga. E tem os títulos atrelados à inflação, IPCA mais 5,5, por exemplo. Esse 5,5 também só será pago no dia do vencimento desse título atrelado à inflação. E eles são longos. Muitas vezes o investidor não consegue esperar o vencimento e, ao resgatar antes, pode ter uma surpresa se essa taxa continuar subindo. As taxas pré-fixadas só ganham, Denise, quando a taxa de juros cai. Num cenário de alta de juros, o investidor pode ter perdas. Agora, Márcia, voltando àquela questão da liquidez, muitas instituições financeiras oferecem a possibilidade de a pessoa deixar o dinheiro que está em conta corrente, quando tem uma quantia maior, aplicado, né, no CDI, não é, para ter essa rentabilidade diária. Agora, a pessoa vai resgatando, não é, precisa pagar uma conta toda semana e vai resgatando. Ela tem essa incidência de tributos, ela paga mais, não é? Então, quanto menos tempo ficar a aplicação, maior será o imposto de renda, porque a alíquota será mais cara, a de 22,5%, mais o IOF se a aplicação não completar pelo menos 30 dias. Quem consegue ficar 2 anos vai pagar 15% de imposto de renda. Aí é uma balança, né, Denise? Tem que verificar qual é a necessidade de liquidez, não deixar tudo no curto prazo para não pagar muito imposto, tentar separar um pouquinho. O dinheiro que vai precisar no curto prazo pode até ficar na poupança, Denise. O dinheiro que puder ficar pelo menos 1 ano ou 2, há alternativas mais rentáveis e garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, tão seguras quanto as aplicações em poupança. Agora, Márcia, você falou essa questão da poupança, ela já voltou à regra antiga de cálculo do rendimento, render 0,5% ao mês, depois que a Selic passou aí dos 8,5% no ciclo de alta. Agora, para ela ter um ganho real, temos que torcer para a inflação ceder bastante, né? Porque a inflação anualizada ainda está acima de 10%, você trabalha com alguma coisa acima de 5% para o final deste ano, e se ela render isso que está previsto, dá 6,17%. É verdade. O ano passado, o investidor teve juro real negativo. No momento atual, ainda temos esse cenário de juro real negativo, mas até o final do ano, Denise, provavelmente essa equação muda, se o Banco Central conseguir implementar os instrumentos de política monetária para controlar essa inflação que está teimosa e não quer ceder. Agora, o problema é que a previsão no mercado, por exemplo, a taxa Selic deste ano, chega à faixa dos 12,25% ou mais, o que daria mais ou menos o dobro do que a poupança pode render. Pois é, nesse cenário de juros alto, a poupança perdeu muita a competitividade, porque quando a taxa de Selic está próxima dos 8,5%, ou quando a poupança estava pagando 70% da taxa Selic líquida de imposto, a rentabilidade não era a melhor, mas não perdia muito. Agora, neste cenário atual, e piorando um pouquinho mais à frente, até o final do ano, a poupança de fato perde competitividade. E aí faz sentido que o investidor procure alternativas mais rentáveis, sem correr mais risco. Isso é importante dizer, sem correr mais risco e com liquidez. E tem possibilidade de a pessoa diversificar os investimentos, saindo dessas opções atreladas aos juros, mantendo um pé mais seguro? Com certeza, a diversificação é sempre um bom conselho, né? Então, um pouquinho na poupança, aquele dinheiro que vai embora antes de 30 dias. Um pouco em CDBDI ou em Tesouro Selic, que paga 100% do CDI, sujeito a imposto de renda, é verdade. Se tiver um pouquinho mais para diversificar e puder ficar pelo menos 1 ano,
procurar uma LCI, que é isenta do imposto de renda. Então, veja que eu procurei diversificação, todos instrumentos atrelados à taxa CDI ou Selic, que é a taxa que está remunerando muito bem agora, e diversificando em termos de liquidez, né? Algum tem que ficar um pouco mais tempo, o outro pode resgatar a qualquer momento, e assim a carteira do investidor fica com uma diversificação interessante. Perfeito, ouvimos a Márcia Dessem, que é planejadora financeira. Márcia, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, foi um prazer conversar com vocês. Vocês.